Gente, glória a Deus, eu queria convidar aqui, né, nosso pastor Israel. Vem cá, pastor Israel. Vocês conhecem a Alcimar? Fica em pé, Alcimar, por favor. Dá para ficar? Tá aí. Fica em pé. Uma salva de palmas para esse casal. Amém. Vem cá, pastor Alcimar. Estão com um bebê aqui, um milagre de Deus, né? Glória a Deus. Pode sentar. Pastor Alcimar, não sei... pastor Alcimar, pastor Israel. Pastor Israel, com toda essa fofura dele... Mas a Alcimar grávida, pegaram o Covid esse ano. Olha só a situação, né? Foi um tempo de oração, foi um tempo de busca. Imagina a grávida com Covid e ele também com Covid. Mas foi um tempo de oração, logo no início lá, né? E Deus trouxe cura e restauração. E está aí o milagre ali, está o bebê, ela está bem, eles estão bem. Glória a Deus por tudo isso, nós louvamos ao Senhor. Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, pelo pastor Israel, pela disponibilidade dele e sua casa, de estarem aqui nos abençoando. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele. Que o Senhor transborde em nós, Senhor, aquilo que o Senhor já transbordou no coração dele nesses dias, trazendo cura, restauração, Pai, exortação, crescimento, Pai, para as nossas vidas e para essa igreja. Eu abençoo a sua casa, Deus, e te peço, Senhor, que nos dê um coração ensinável hoje. Espírito Santo, nossa terra fértil aqui para a tua palavra, ser semeada e gerar frutos em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de seus irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu me sinto muito honrado pelo convite de poder participar mais uma vez desta semana de jejum e oração. O texto bíblico que nós vamos ler e refletir esta noite é um texto muito conhecido e se tornou conhecido exatamente porque é um texto fácil de memorizar e que tem verdades bíblicas muito profundas. Provavelmente você já viu esse texto em geladeira, na traseira ali de ônibus e caminhões. Eu estou falando, é claro, do Salmo 23. Vamos ao texto bíblico, Salmo 23. É a partir desse texto que nós tiraremos algumas lições valiosas para esta semana de jejum e oração, para aquilo que o Senhor quer nos advertir, para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Salmo 23. Eu começo então com o versículo de número 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fácil de memorizar, não é? É um texto muito simples de ser memorizado, mas ele se tornou popular não só por essa simplicidade, como também pela profundidade. Porque aqui o que o salmista está fazendo é uma metáfora. Ele vai falar sobre o cuidado que Deus tem com a vida dele, fazendo uma comparação. E perceba que o versículo de número 1 vai dizer para a gente que comparação é essa. Ele vai dizer que Deus é como se fosse um pastor de ovelhas e ele mesmo como se fosse uma ovelha. Então o versículo 1 ele é importante porque a partir dessa compreensão, todos os outros versículos serão construídos levando em consideração a relação que existe entre um pastor de ovelhas e a sua ovelha, tirando daí exatamente as lições para o cuidado de Deus para o salmista, que é e se considera esta ovelha. Então, eu quero pregar sobre isso. Quais são as lições que nós aprendemos no Salmo 23 sobre Deus ser o nosso pastor? Isso vai ser muito relevante para as nossas vidas. Observe a primeira lição no versículo de número 2. Ele me faz repousar em pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Qual que é a primeira lição que ele está nos ensinando aqui? É a lição do Deus da provisão. E deixa eu explicar isso a você. Uma das tarefas do pastor era exatamente encontrar pastagem para suas ovelhas. Mas veja que o texto diz: ele me faz repousar em verdes pastos, indicando que não há necessidade mais de procurar uma pastagem, porque eles encontraram este lugar onde há uma ampla provisão.
As ovelhas confiam tanto no lugar onde o pastor as levou, que o texto diz que elas se deitam. Então, o texto tem uma metáfora belíssima. E deitar depois de comer significa que você se sente seguro. Se nós aplicarmos isso ao cuidado que o salmista está dizendo que Deus tem com ele, é um cuidado de provisão. Deus é um Deus que nos conduz a pastos verdejantes em provisões diárias. Não foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nosso Deus é um Deus de provisão. E Ele providencia cuidado às nossas vidas, de maneira que nós não sentimos necessidade de ficar procurando por outros pastos. E mais do que isso, nos sentimos seguros para depois da refeição deitarmos tranquilamente, porque confiamos na provisão do Senhor. É uma coisa que, por exemplo, acontece com todo pai. Provavelmente nenhum pai nunca passou por isso e acho difícil passar. Chegar no quarto do filho de madrugada e estar com a luz acesa. Filho, por que você está acordado? Pai, eu estou aqui pensando, o que nós vamos almoçar amanhã, pai? Meu Deus, será que amanhã vai ter comida? Pai, será que amanhã vai ter café da manhã? Isso não acontece. O filho vai dormir tranquilo e confiante que quando ele levantar, o café estará pronto. Porque ele tem segurança no cuidado do pai. É isso que o salmista está dizendo. Deus é um Deus de provisão. E por causa disso podemos dormir em segurança, com a certeza que quando acordarmos, Ele continuará cuidando de nossas vidas. Segunda lição, Ele é um Deus que nos guia. Ainda no versículo 2, Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Essa expressão que é utilizada aqui, levar ou guiar, dependendo da versão, indica exatamente uma relação que existe entre uma parte que é mais poderosa, que é cuidadora, e outra parte que é fraca e necessitada. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus é essa parte poderosa e cuidadora que está conduzindo a ele, que é fraco e necessitado. E é isso que nós precisamos ter como convicção. Somos fracos e necessitados e dependemos de ser guiados por Deus. Você teria coragem de assumir a sua fragilidade? Você teria coragem de assumir o quanto você necessita e precisa de Deus conduzir os seus passos? Ou você é o tipo de pessoa que se sente autossuficiente e que confia nos seus próprios projetos? Para aqueles que se sentem fracos e que precisam de suporte, eles descobrirão Deus como pastor, aquele que nos guia e nos conduz todos os dias. Faça do Senhor o seu pastor, confie na força de Deus, acredite nisso. E aí ele acrescenta algo a mais nisso, que é interessante no versículo 3, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mais duas valiosas lições. Primeiro delas é que Deus trará refrigério à sua alma. Sabe qual que é a imagem que aparece aqui? Renova as minhas forças. A imagem de um animal cansado, que caminhou bastante procurando pastos, e que depois de caminhar bastante procurando pastos, ele encontrou esses pastos. E com a referência do versículo 1, o alimento e a bebida que ele encontrou naqueles pastos trazem refrigério à alma da ovelha. Essa ovelha que se cansou encontra vida novamente. Se você já trabalhou de forma árdua, sem conseguir se alimentar direito, você sabe como é revigorante chegar em casa, tomar um banho, fazer uma janta, deitar no sofá, e você já se sente renovado. É esta imagem que o salmista está dizendo. Mas aqui nós temos um outro grande problema, que às vezes nós pensamos que o que trará refrigério às nossas almas serão as férias de dezembro.
pastor, minha alma está assim, ó, esbagaçada. Eu todo dia posto uma foto diferente do meu status. Está chegando. Estou contando os dias, pastor. Porque quando eu sair de férias, que eu pisar lá naquele córrego, lá naquela praia, não sei por onde você vai, a minha alma vai sentir-se renovada. Eu queria te decepcionar dizendo que isso não vai acontecer. Não há refrigério para a alma humana em férias. Se isso fosse verdade, nós precisaríamos tirar férias o ano inteiro. Porque a alma sempre está cansada e aflita pela caminhada da vida. E é por isso que tem gente que sai do primeiro dia de férias já pensando no próximo. Meu Deus, é mais 360 dias até chegar o dia de ontem. Eu preciso de mais férias porque não foram suficientes. Eu queria dizer a você que existe um refrigério que você não precisa esperar para a sua alma encontrar essa noite. Deus trará refrigério à sua vida. Deus pode trazer refrigério à sua alma. Permita que o Senhor faça isso com você. Conte a Ele como você está cansado com tudo isso. Você escreveu isso nos seus pedidos? Você disse como você está cansado do trabalho, do colégio, desses meninos que nunca estavam em casa e agora estão o dia inteiro, desse marido que você quase não via e você está pedindo para ele ir trabalhar. Você já disse para Deus como a sua alma está aflita com tudo que lhe tem acontecido? Pois se a sua alma está assim, Deus tem um bálsamo para refrigerar o seu coração. Ele vai te colocar em um cenário com comida e água, e você vai deitar e descansar, acreditando no cuidado de Deus. Mas ainda neste versículo de número 2, nós temos uma quarta lição. Deus estará com você. O versículo diz: Ele me guia pelos caminhos da justiça. A referência aqui é acerca da liderança que o pastor exerce sobre as suas ovelhas. A indicação que o texto está nos dando é que o pastor está conduzindo essas ovelhas com um compromisso que ele tem assumido com essas ovelhas. Você não verá o pastor, depois de meio dia de trabalho, dizer às suas ovelhas: olha, sigam a viagem sozinha, porque eu estou cansado. Eu vou voltar para casa, e se vocês souberem o caminho, voltem só. Isso não acontecerá. O pastor tem um sério compromisso com as suas ovelhas. Ele assumiu um compromisso de levá-las a pastos verdejantes. E aqui a referência do salmista é que Deus não nos abandona. Isso por causa do seu nome, por causa da sua justiça. Deus não nos abandonará porque Ele é fiel. O mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir em nossas vidas. Seria frustrante se um dia nós precisássemos recorrer a Deus e encontrássemos o caminho bloqueado. Deus está de férias, ou Ele está cansado de atender vocês, ou Ele não tem paciência ou tempo. Seria frustrante se o nosso Deus oscilasse, mas por causa da sua justiça, por causa do seu nome, nós podemos clamar a Ele e Ele nos ouvirá. Não por causa de nós, mas por causa dEle mesmo. É por causa do nome dEle, da justiça dEle, que nós como ovelhas dizemos: Senhor, eu preciso chegar ao aprisco. Senhor, eu preciso de refrigério. E Ele estará ao nosso lado dizendo: eu estou conduzindo a sua vida. Eu estou conduzindo os seus passos. Eu estou na frente desta caminhada. E aí o versículo de número 4 continuará falando da liderança do pastor, mas agora sobre a vara e o cajado. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Há mais duas lições valiosas aqui sobre Deus pastor. Primeiro, Deus é a segurança que a nossa alma precisa. Deixa eu explicar isso a você. Pelo cenário que nós tivemos descritos no versículo 2 e 3,
nós acabamos descobrindo que aquela geografia não era atraente apenas à ovelha. Aquela geografia também atraía predadores, porque era um local com água, era um lugar de refúgio. E você pensa que a ovelha está se sentindo segura, sem saber que ali também serão atraídos predadores, animais selvagens que irão àquele lugar pelo mesmo motivo, procurando água e comida. E aí nós descobrimos que a referência do salmista é que a vida é desse jeito. O tempo inteiro nós estamos cercados de gente que está procurando a mesma coisa, só que eles estão tentando vencer pelo nosso mal. O mal nos cerca a todo tempo, e às vezes nós ficamos tão apavorados com o mal que nos cerca, neste lugar que parecia ser tão bom, que nós preferimos procurar um lugar inóspito, para nos sentirmos seguros. Eu vou fugir para o campo. Já ouviu isso? Talvez uma centena de vezes. Eu não aguento o crime, eu não aguento a maldade. Eu vou embora, eu vou para um lugar onde não tem nem Wi-Fi. Eu nem sei se existe esse lugar mais no planeta Terra. Mas tudo para me dar uma sensação de segurança. Eu queria indicar a você que você deveria fazer como a ovelha. Confiar na vara do pastor. Porque a ovelha que está deitada, dormindo tranquilamente, confia que vigilante está o pastor pelo cuidado dela. Nós não precisamos fugir da cidade. Nós não precisamos vender a casa. Nós não precisamos comprar uma arma de fogo. O que precisamos de proteção está em Deus. E precisamos clamar a Ele que proteja pelas nossas vidas. A vara é esse instrumento que protege a vida da ovelha. Confie na proteção do Senhor para a sua vida. Quando seus filhos forem para a escola, ore por eles. Senhor, conduza esses meninos em segurança. Livra-nos do homem mau e sanguinário. Protege-nos na sombra do Onipotente. Nós não precisamos abandonar este lugar agradável por causa da falta de segurança. Mas nós devemos clamar a Deus pela sua proteção no lugar onde nós estamos. E você deve fazer isso. E mais do que isso, se tem animais ferozes que tentam contra a vida da ovelha, veja que o salmista acrescenta mais um perigo. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Alguns acreditam que esta de fato é uma localização que existia. Eles estão falando de despenhadeiros, lugares onde a ovelha que está procurando pastagem passava próximo. E esses grandes vales, buracos, representam um perigo à vida da ovelha. Porque se uma ovelha cai num lugar desse, ela pode se machucar fatalmente. Mas o salmista está nos dando uma inspiração maravilhosa. Porque as suas palavras são: mesmo quando eu andar no vale de sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. E aqui eu queria compartilhar com você o nosso testemunho familiar. Este foi um ano que nós, como essas ovelhas, estávamos andando em torno de pastos e nos vimos com esses vales. Vales dos quais a nossa vida correu sério risco. Primeiro, começou com a Alcimar tendo complicações no parto. Um descolamento indesejado que precisamos socorrer ao médico. Logo em seguida veio a Covid. Pegamos Covid, eu, Alcimar, minha filha Joana e minha sogra que estava lá em casa. Eu fiquei na UTI 4 dias internados. Alcimar, que estava grávida de 5 meses, ficou 9 dias internada. Não só isso. Depois da Covid, por causa da Covid, nós depois fizemos a biópsia do útero, não é isso, Alcimar?
da placenta, desculpa a falta de sensibilidade com o corpo feminino, com a placenta, e descobriu-se que por causa da Covid, o bebê nasceu prematuro. O bebê nasceu no dia 25 de agosto, 11 horas e 30 minutos. E ele saiu ali da sala de parto e foi direto para a UTI neonatal. E ali nós estivemos 17 dias de aflição. A morte nos olhou nos olhos o ano inteiro. O vale da sombra da morte foi um lugar onde passeamos com frequência. Mas em todos os dias eu colocava a mão sobre o lugar onde estava o Joaquim, nosso filho. E como eu não podia orar em voz alta ou cantar, eu recitava sempre a letra deste hino para ele todos os dias. 578 da harpa. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se veste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. E aí vem a resposta de Deus: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a mal tragar, que levam o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, sossegai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se tornou o refrão nosso esse ano. Ali está o pequeno Kaique com 4 meses, vivo e bonito igual a mãe, saudável igual o pai, tá bom. E em todos esses momentos em que a morte se aproximou de nós, o que fizemos? Clamamos ao Senhor. E não clamamos uma, clamamos todas as vezes: Senhor, as ondas. E ele dizia: elas atendem o meu mandar. Não precisa se preocupar. Então, Deus, neste vale de sombra e morte, se o Senhor estiver conosco, nós não temeremos a mal algum. Você não precisa viver aflito por causa da morte. O seu Deus é mais poderoso do que ela. O nosso Senhor Jesus Cristo coloca a morte para retirar quando Ele quer. Nós poderíamos dizer que talvez este foi o pior ano da nossa vida. Mas, para cada vale da sombra da morte, nós vimos o pastor nos resgatar. Se foram 7 vales da morte, foram 7 milagres que recebemos este ano. E por isso alguém disse: como você avalia esse ano? Foi um dos mais maravilhosos da minha vida. Porque Deus nos livrou da morte, tanto quantas vezes pudéssemos contar. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. Porque Deus não é o médico e nem o hospital, é porque Deus está conosco. Se esse ano, recite isso a você mesmo. Diga isso a quem está no leito da morte: Senhor, nós estamos no vale, mas acreditamos na sua proteção e no seu cuidado. Versículo de número 5. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Outras 2 lições maravilhosas. Primeiro delas, Deus tem cura para a sua alma. O que significa isso? Eu acabei de falar de um vale que representava perigo para a vida da ovelha. O que acontece se o vale ou o animal feroz ferir mortalmente a ovelha?
como é que o pastor vai tratar deste ferimento? O antisséptico mais antigo que existe, o óleo. O pastor limpava a ferida, passava o óleo sobre a ferida e cuidava da saúde da ovelha. Isso explica então o pedido do salmista. Porque no versículo 5 ele faz um pedido que nós não temos coragem de pedir. Prepara um banquete, mas eu quero nesse banquete só gente que quer fazer mal na minha vida. A pessoa uma festa dessa? Só gente que não gosta de você, que quer o seu mal, que planejou e arquitetou males contra a sua família. Consegue pedir a Deus uma festa dessa? Com qual motivos o salmista pede a Deus um banquete na presença dos seus inimigos? Primeiro ele diz, para que o Senhor unja a minha cabeça com óleo. Essas feridas que nos são causadas na vida podem levar à nossa morte. Às vezes as pessoas nos machucaram de forma tão profunda que nós ficamos remoendo aquilo o resto da vida. Eu me lembro de uma história que o pastor contava para a gente. 2 irmãos que foram pescar, uma história simples, mas que ilustra bem. E eles foram pescar e eles estavam ali na beira do rio, como todo bom pescador. E aí um deles pegou alguma coisa e tentou ali ficar lutando e arrebentou. Aí disse para o outro, rapaz, você viu o tamanho desse peixe? Aí o outro então respondeu, peixe? Isso era um jacaré, você não viu que era um jacaré? Jacaré? Que jacaré, moço? Era um peixe, eu vi o rabo. Ah, pois é, aquele rabo lá é de jacaré. Não, isso era peixe, jacaré. Acabaram discutindo e brigaram os dois. Brigaram 2 irmãos por causa de um animal que eles não sabiam qual era, se era um peixe ou um jacaré. Ficaram por anos sem se falar. Um dia eles decidiram tentar uma reconciliação. Não vamos voltar a tentar nos relacionar, não adianta a gente brigar por isso. É verdade, meu irmão. Por que a gente vai brigar por causa de um peixe daquele? O peixe? Aquilo era um jacaré. Às vezes nós estamos assim na vida, gente. Inflamados de ódio, rancor. Nós não conseguimos festejar nada porque o nosso coração está machucado e amargurado. Foram pessoas, foram vales, ou você acha que o vale não deixa trauma? Alguém veio me dizer que o filho iria nascer e eu fui para o quarto chorar, desesperado, porque isso não é um lugar agradável. UTI não é o Natal, não é um lugar de passeio. Deixa marcas em nossa alma. E às vezes você vai carregando tantas marcas que a sua vida corre perigo. Mas essa noite você se encontrará com o pastor. Ele quer limpar a sua ferida. Ele quer passar óleo sobre a sua ferida. Ele não quer deixar que esta ferida tire a sua vida. Deus quer te ajudar a vencer esses traumas, essas manchas que estão na sua alma. E mais do que isso, Ele não só unge a nossa cabeça com óleo, como Ele também faz o nosso cálice transbordar. E essa é a 8ª lição. Deus é a alegria que você procura. O que é esse cálice transbordar? Pense esse banquete, regado a vinho, com muita alegria e festa. Este cálice transbordando representa a alegria da festa. Porque quando fomos machucados pela vida ou pelas pessoas, é isso que perdemos. Perdemos a alegria, perdemos a felicidade. Não há motivo para festejar. E talvez você está assim, dizendo que 2020 poderia ser um ano riscado da sua vida. Você está vivo e está reclamando de tudo o que lhe aconteceu, porque você está esgotado, machucado, ferido. Mas Deus pode fazer o seu cálice transbordar. Sabe o que isso significa? Significa que Ele pode te dar um novo motivo para cantar. Aquilo que você não tem, Deus pode fazer por você, lhe dar um motivo para se alegrar nele. E é isso que o salmista está pedindo à mesa dos seus inimigos.
dê-me motivo para alegria. E Deus tem muita coisa a fazer em nossas vidas. Hoje nós estamos carregando o nosso milagre alegremente, porque o Senhor sempre nos dá motivos para cantar. É o Senhor quem faz isso por nós e não nós mesmos. A nossa alegria não pode depender de circunstâncias. A nossa alegria tem que depender de Deus. Ele tem que ser a fonte da nossa alegria. Por último, versículo de número 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Mas duas preciosas lições aparecem aqui. Perceba que, se os animais selvagens, esses inimigos, estão perseguindo a ovelha, o versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia de Deus também estão perseguindo a ovelha. A vida é assim mesmo, gente. Um ciclo contínuo de perigo e libertação. Uma hora é o vale, outra hora é a bondade de Deus. Uma hora são os lobos ferozes, outra hora é a misericórdia do Senhor. Nós precisamos viver este lugar, esse reino da provisão e da proteção divina. Nós não estamos em uma doma de vidro. E o Salmo deixa isso muito claro para nós. Você lembra aquele inimigo que te perseguia? Pois não é só ele que te persegue, a bondade de Deus também te persegue. Ah, Deus, mas eu só quero a bondade. Mas não tem como querer só a bondade. Porque nós temos inimigos, porque há vales na vida. E nós temos que nos acostumar a isso. Parar de sermos tão frágeis. Provérbios 24, se não me foge a memória. Se você for fraco no dia da tribulação, a sua força será fraca. É isso que precisamos aprender com Deus. Todos nós passamos por vales de sombra da morte. Todos nós temos inimigos. Mas alguns de nós entendem que mais do que isso, temos a bondade e a misericórdia do Senhor que nos persegue. E por isso que nós temos previsão de dias melhores. Pastor, você acha que vai melhorar o Brasil, pastor? Eu acho que vai piorar. Eu acho que o negócio vai sair do eixo. Besteira! Por que é besteira, pastor? O senhor acredita na política? Besteira! O senhor acredita na segurança pública? Besteira! Eu acredito que dias serão melhores porque a misericórdia e a bondade do Senhor está seguindo o seu povo todos os dias. E por mais que 2020 tenha sido um ano de muitos vales, tenha sido um ano de muita perseguição, a bondade e a misericórdia do Senhor não nos abandonou dia algum, ela sempre esteve conosco. E por último, 10ª lição: viverei na casa do Senhor para sempre. A ovelha está com o pastor procurando pastagem, lugar para se alimentar e para beber. Mas tem uma coisa que a ovelha sabe: aquela pastagem não é a sua casa. O aprisco das ovelhas é o lugar onde ela mora. Esta passagem é só um caminho por onde o pastor a levou para trazer provisão à sua vida. Assim também é a nossa vida. Aqui não é a nossa morada. Aquela casa que você mora hoje foi uma provisão de Deus. O carro que você anda foi uma provisão de Deus. O ônibus, a moto, qualquer coisa, o alimento foi uma provisão de Deus. Mas aqui não é o seu lar. Nós temos que ser como esta ovelha. Senhor, eu desejo habitar na sua morada. Eu sei que aqui é transitório e passageiro. Então eu não vou me apegar às coisas desta vida, porque elas têm um papel transitório. O pão da manhã serviu para me alimentar pela manhã. Mas o alimento celestial nós encontraremos na eternidade. A casa que você mora serve para lhe dar abrigo hoje. Mas o lugar onde você vai morar eternamente é com Deus nos céus. E como a ovelha, nós temos que ter esta clara consciência: Deus está nos conduzindo para casa.
É para lá que Ele está nos levando. Nós temos muitos sonhos para 2021. Temos muitos projetos. Serão muitos obstáculos. Serão muitos desafios. Mas nós temos a quem clamar. E a quem clamamos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar o alimento diário. Não vai faltar a proteção na hora de dormir. Não vai faltar alguém que me guie e me conduza. Não vai faltar quem me livre dos inimigos. Não vai faltar quem me resgate do vale da sombra da morte. Não vai faltar a bondade e a misericórdia que me seguirão todos os dias da minha vida. E não vai faltar um foco, eu estou indo para os céus. O pastor está me conduzindo para casa. Por isso, 2021 será um ano incrível. Porque nós acreditamos que o sucesso de 2021 depende muito mais de Deus do que de nós. Pastor, mas a Covid pode não passar. A economia pode não melhorar. A política pode continuar do jeito que está. Mas a nossa esperança está no pastor. A nossa esperança está no pastor. É a Ele que clamamos. É nele que confiamos. E antes de fazermos a oração final, sentado como você está, eu queria orar por você. Eu deixei de mencionar algo aqui dessa citação final, que são as feridas do seu coração. Eu entendo que isso pode atrapalhar muito o seu ano que vem. Eu entendo que isso já atrapalhou muito o seu ano agora. Clame ao pastor esta noite. Não tenha vergonha de ser sincero ao Senhor neste momento. Aí onde você está sentado, ore ao Senhor agora. Se você quiser, leia parte do Salmo 23 agora na sua oração a Deus. Acredite nessas palavras que aqui estão mencionadas, porque são palavras do Senhor para o seu povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ó Deus, nós estamos orando ao Senhor, porque acreditamos que a sua vontade está revelada para nós na tua palavra. Nós acreditamos que o teu reino já veio e se revelou em Cristo Jesus. E mais de tudo isso, Senhor, nós acreditamos que somos parte do teu reino. Senhor, de fato, tem sido um ano difícil para todos nós. Um ano de dor, um ano de luto. Um ano de feridas, Senhor, e cicatrizes na alma de muita gente. Ah, Senhor, o pavor social. Ah, Senhor, tantas coisas, há tantos perigos. E parecia que estávamos em segurança nesta pastagem. Mas esta noite, Senhor, como salmista, nós nos voltamos a Ti, Pai. Nós nos voltamos a Ti para declarar o quanto confiamos na Tua proteção. O quanto confiamos na Tua provisão. Ó Pai, ó pastor, cuide de suas ovelhas, das quais estão reunidas aqui neste lugar, me ouvindo esta noite. Traz, Senhor, este refrigério e este bálsamo que tantos precisamos. Porque apesar de termos entrado no vale tantas vezes, de todas elas o Senhor nos resgatou. Apesar de termos sido perseguidos tantas vezes, a sua bondade e a sua misericórdia também nos perseguiram. E por isso, Senhor, que estou orando pela tua igreja, pela pessoa que me ouve neste momento, para que o teu Espírito Santo providencie um sentimento novo em nosso coração, uma esperança firme de que o Senhor está nos conduzindo para casa. O nosso pastor está cuidando e zelando de nossas vidas, por amor ao seu nome, pela sua justiça, Ele está fazendo isso. Ó Deus, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que ouve nesta noite. Traz, Senhor, esta cura que tanto precisamos. Traz, Senhor, este impulso à nossa fé que tanto necessitamos. Nós oramos por acreditar e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.